Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Juízes, no capítulo 13. Amém? Juízes, no capítulo 13. Graças. Amém? Juízes no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e ele não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba bebida forte, não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Meus irmãos, feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra nessa noite. Teu Espírito aplique ela no nosso coração, Pai, que possamos ouvi-la, Senhor, e colocá-la em prática, para que de forma alguma venhamos a enganar a nós mesmos, em nome de Jesus. Aquele que ouve as tuas palavras e a pratica é semelhante a alguém que edificou a casa sobre a rocha. E nós cremos profundamente nisso, Pai. Na tua palavra há verdade, há ensino, há exortação, Pai, há aconselhamento, mas também há promessas grandiosas. Em nome de Jesus, nós queremos absorvê-la nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Bom, é a mensagem que eu pregaria aqui na semana passada, amém? Creio que semana passada Deus tinha algo para falar, era naquele momento. Amém? Deus sabe o que faz. Enfim, esse é o texto aqui, irmãos, do que nós chamamos de anúncio do nascimento de Sansão. Amém? Onde nós temos um anúncio através de uma revelação de um anjo. O anjo do Senhor é descrito aqui, aparece essa mulher, de cujo marido era Manoá, ambos pais de Sansão. Amém? Eles recebem aqui o anúncio de que que a mulher ficaria grávida, que eles teriam um filho, e que esse filho, que nós conhecemos, chamado Sansão, seria um libertador de Israel. Libertaria o povo de Israel depois de muitos anos na mão dos filisteus. Amém? Esse homem, esse menino que seria levantado, chamado de Sansão, seria consagrado desde o ventre para um propósito, para um fim. Amém? Nós temos um relato aqui que é semelhante ao relato que nós sabemos, o mais profundo e mais conhecido das Escrituras, que é o relato do anjo que aparece a Maria e anuncia o nascimento de Jesus. É algo bem semelhante que acontece aqui. Amém? A diferença aqui talvez esteja na concepção. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Essa mulher tinha um marido chamado Manoá. Amém? Ambos eram pai de Sansão. O que eu gostaria de lidar com vocês aqui nessa noite, a partir desses textos aqui, irmãos, é que talvez seja um dos grandes desafios da caminhada cristã até que venha dos céus o Senhor Jesus Cristo ao nosso encontro. Os grandes desafios talvez sejam, irmãos, lidar com a revelação e com as promessas. Repita comigo: revelação e promessas. Quando eu digo revelação, irmãos, é no sentido de ter tido seus olhos abertos para crer, para ver o Salvador.
Amém? Você passou por um processo em que a palavra de Deus desvendou os seus olhos, como o salmista diz, para que você veja as maravilhas da tua lei. Você passou por um processo em que as escamas dos olhos caíram e você pôde crer então porque viu o Salvador. Não viu fisicamente, mas o viu internamente por uma ministração do Espírito Santo no seu coração. Essa é a revelação que nós chamamos de Evangelho. Amém? Você creu no Evangelho, você exerceu fé e confiança no Salvador, você confessou o nome de Jesus Cristo, você é salvo. Essa é a revelação. A partir do momento da revelação em que você é introduzido então ao reino de Deus, você é introduzido ao caminho que você deve percorrer, a jornada até a volta de Jesus, você tem que lidar com as muitas promessas. A salvação era uma promessa, a guarda da sua fé, a perseverança é uma promessa. Tudo que Deus falou através dos seus profetas, através de Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, há muita promessa ali, há muito ensino, é claro, muita exortação, mas há muita promessa também. E eu digo a respeito de promessa no sentido, irmãos, de esperar o que você não vê. Essa é a definição que nós temos de fé lá em Hebreus no capítulo 11. A firme convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Ou seja, você precisa viver uma vida de perseverança, pacientemente aguardando se cumprir na sua vida tudo que o Senhor prometeu desde a eternidade. E você crê nisso, você deposita confiança nisso, você coloca a sua obediência nisso, você coloca o seu coração aos pés do Senhor e passa a viver diante dessas verdades. Mas não é apenas esperar, porque você não está numa rede espiritual, deitado, esperando as coisas acontecerem. Aliás, você é instruído a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a viver uma vida de dedicação, de disposição diante do Senhor. Porque não é só esperar, irmãos, é agir como quem crê. É depositar realmente confiança e viver de acordo com o que recebeu. Viver de acordo com a revelação, é andar com Deus dia após dia, vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida sincera, uma vida íntegra, que vem, irmãos, de uma fé que está firmada na rocha da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi revelado aos seus olhos. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. Amém? Nós andamos e vivemos e caminhamos e seguimos e agimos de acordo com o que cremos, não com o que vemos. A sua fé, meu irmão, não está baseada no seu sentir, está baseada no seu crer. Você pode vir aqui num culto nessa noite ou em qualquer outra noite e não sentir absolutamente nada, mas se você depositar confiança naquilo que está sendo dito, na pregação, se durante o louvor você realmente adorar a Deus, mesmo que você não sinta nenhum tipo de arrepio, mas você deposita ali a adoração porque você é instruído a fazê-lo, você está sendo grandemente abençoado porque você vive pela fé, não pelo que vê, nem pelo que sente. Graças a Deus não vivemos pelo que sentimos, meu irmão. Se vivêssemos pelo que sentimos, a nossa vida seria terrível diante do Senhor, porque somos extremamente instáveis. Nós temos dificuldades, muitas vezes acordamos com o pé esquerdo, como se diz. Nem sempre você está no melhor humor possível. Você recebe o Espírito Santo, recebe os frutos do Espírito, é instruído a ter domínio próprio, como nas Bíblias antigas estava escrito, traduzido, temperança. Você é instruído a ter esse tipo de comportamento, mas tem dias que você não consegue. Tem dias que você está fraco, está limitado. É nesses dias que você deposita ainda mais fé e confiança no Senhor, porque você chega diante do Senhor e diz: Pai, eu estou assim, a minha mente está assim, o meu coração está assim, mas eu creio naquilo que a Tua palavra diz sobre mim. E você decide viver e andar em obediência. Certamente não é fácil. É ou não é verdade? Não é fácil. Não foi para nenhum crente na história da igreja, não será para você. Certamente não é fácil, irmãos. Mas essa é uma vida responsável. Se fosse para viver de qualquer jeito, meu irmão, Deus não tinha te salvo.
O cerne da mensagem hoje é este. Diga assim para o irmão do seu lado: viva uma vida responsável. Porque se fosse, meu irmão, para viver de qualquer jeito, você não teria sido salvo. Porque se Deus concordasse com o seu modo de agir, você não estaria aqui nessa noite. Certamente não é fácil. Nunca foi, nunca será. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos dá alguns exemplos. Exemplos que o Espírito Santo pode usar ao nosso favor, aplicar em nossa vida, em nossa jornada. A fim, irmãos, de nos capacitar com todas as ferramentas que precisamos para lidar e para termos uma vida responsável. As instruções, irmãos, dadas a essa mulher e depois a Manoá, seu marido, nos servem de exemplo, irmãos, nos deixam lições valiosas aqui. Amém? Eu quero tratar de pelo menos duas. Amém? Veja aqui uma coisa, irmãos. Quando, junto aqui com a revelação, com a manifestação daquele que a Bíblia diz ser o anjo do Senhor, artigo definido, ou seja, uma teofania, como eu disse aqui no primeiro domingo, uma aparição aqui do próprio Deus, irmãos. Depois dessa revelação, vem na sequência uma promessa grandiosa. Amém? É feito sobre esta mulher, sobre o seu marido, uma promessa grandiosa a respeito de ter um filho, tendo em mente que ela era infértil, eles não tinham filhos. Ou seja, uma revelação e uma promessa, a promessa de um milagre, algo que impactaria a vida deles, irmãos. Mas você vai perceber aqui no texto que não dizia a respeito somente a eles, mas dizia a respeito também ao povo de Israel. E quando o Senhor se manifesta a essa mulher, revela a ela a sua vontade, traz sobre ela promessas grandiosas, a Bíblia diz que Deus começa a dar instruções. Repita comigo, instruções. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus tem um projeto, porque se Deus tem um propósito, porque se Deus faz uma promessa, e se Ele entrega instruções claras a respeito do que fazer, de como prosseguir, de como agir, é porque Ele não admite que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Se Ele entrega instruções, é porque o Senhor Deus, o seu Deus, o meu Deus, não admite, irmãos, nada que possa comprometer aquilo que Ele quer fazer. Se nós cremos nisso, irmãos, se nós clamamos para que o Senhor faça algo através de nós, para que o Senhor nos use em todos os ambientes e nos use em nossa casa, ao redor daqueles que nos cercam, na nossa família, os nossos amigos, no trabalho, na escola, seja onde for, nós precisamos entender que o Senhor tem instruções claras, porque nada pode comprometer o seu plano. E nós precisamos nos adequar. Então, com isso, nós aprendemos duas coisas. A primeira, irmãos, que é o que eu já estou falando, nenhum crente foi chamado para viver a sua maneira. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nenhum de nós foi chamado, irmãos, para inventar um novo estilo de vida, para inventar um jeito de caminhar com Deus. Nós não fomos chamados, meu irmão, a um tipo de cristianismo freestyle, faça do seu jeito, alternativo, em que eu absorvo algumas verdades do Evangelho, lido com elas, outras eu rejeito. Eu deixo que Deus haja na minha vida em determinadas áreas, em outras nem pensar. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito, irmãos. O faça do seu jeito não funciona com Deus, que é extremamente detalhista. O seu Deus é meticuloso, irmãos, planejado e organizado. Portanto, se você quiser fazer parte dos planos de Deus, você precisa entender isso. Você não foi chamado a viver de qualquer jeito. Por exemplo, o apóstolo Paulo na sua primeira carta, o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz que o Senhor Deus nos salvou. Repita comigo, salvou. Nós somos salvos da nossa vã maneira de viver. Ou seja, a palavra vã tem a intenção de falar de uma vida que era vazia, sem propósito, inútil. Nós somos salvos do nosso inútil e vazio modo de viver, irmãos. Mas não para vivermos de qualquer jeito, mas não para vivermos segundo as nossas regras, para vivermos aquilo que Deus planejou. Uma coisa que eu tenho dito para vocês aqui desde o início, irmãos, é que o mundo diz, irmãos, que você precisa ser original.
Você precisa ser original, diferente dos outros. Mas aí você chega ao Evangelho, você chega à palavra de Deus e ela diz: vocês precisam ser imitadores de Jesus Cristo. Portanto, existe um padrão. Existe um padrão, irmãos. Existe uma forma na qual Deus quer te colocar como quem faz sapato. E o modelo é Jesus Cristo, a forma é Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, nesta terra, nessa realidade, enquanto você está sendo salvo para ser entregue ao noivo, tudo que Ele quer fazer na sua vida, irmãos, é te transformar, é te moldar, é fazer com que você desça à casa do oleiro todos os dias, não só no momento em que você foi salvo. Porque tem muitas pessoas que encaram o cristianismo dessa forma. Fui salvo, beleza, agora está tudo certo. Não! Era mais fácil não ter entrado pela porta. Jesus disse, irmãos, a respeito da salvação, Ele disse: olha, é melhor você calcular, como quem faz uma torre. Vê se você vai dar conta de chegar até o fim da obra. Porque não é fácil. Não é fácil. Largar tudo e seguir Jesus não é fácil. Porque não pode ser feito a qualquer maneira. O apóstolo Pedro escreve: nós somos salvos da nossa vã maneira de viver. Porque, irmãos, se Deus concordasse com o nosso estilo de vida anterior à salvação, Ele não teria escrito isso. E não teria deixado tantos outros alertas com relação a isso. Se Ele concordasse, se Ele validasse o modo de viver que nós vivíamos antes da vida eterna, antes do encontro com Jesus Cristo, irmãos, Ele não teria vindo ao nosso encontro. E nós temos muito claro isso nas Escrituras, meu irmão. Deus nos salvou de nós mesmos. Não é só do pecado, não é só das mãos de Satanás e do império das trevas, é de mim mesmo, meu irmão. Mas Ele nos salva, irmãos, e como resultado, Ele nos entrega uma nova vida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: você recebeu uma nova vida. Abra comigo em Efésios no capítulo 2. Texto maravilhoso, irmãos. Um dos grandes textos das Escrituras. Eu quero te mostrar essa verdade. Efésios no capítulo 2. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: olha só. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de muitos pecados, nos quais costumavam viver. Repare que é no passado. Amém? Costumavam viver. Ele está dizendo: vocês estavam mortos por causa da desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver. Ou seja, está falando da vida pregressa. Amém? Ele diz: como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, que nós não estávamos só mortos porque estávamos entregues à desobediência aos nossos muitos pecados, mas ele está dizendo, irmãos, que aqueles que assim vivem, aqueles que ainda vivem sem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e com o Evangelho, não estão só entregues a essas paixões, mas também estão sob o domínio daquele que ele diz aqui: é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É uma referência a Satanás. Ou seja, quem está vivendo dessa forma, ou quem vivia dessa forma, estava sob o domínio do diabo. Olha o que ele diz: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Amém? Olha só, éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Olha a virada que dá o texto. Mas Deus, repita comigo: mas Deus.
Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Amém? Irmãos, percebam uma coisa. Paulo ele descreve aqui uma mudança completa de vida. Amém? É um 360 que o Evangelho dá na sua vida. Amém? É te virar da cabeça para baixo. De cabeça para baixo. É uma mudança completa, uma transformação de mente. Para não viver mais conforme os padrões deste mundo, como Paulo diz em Romanos no capítulo 12, mas viver segundo a mente de Cristo, da qual você recebeu. Ele fala aqui de uma mudança, irmãos, que é completa de vida, que também é uma mudança de posição, de posicionamento. Amém? Repita comigo, posição. Porque repare, é do inferno para o céu. O que ele está tratando no texto aqui, irmãos, é da morte para a vida. Do inferno para o céu, da morte para a vida, é do pecado a uma vida de santidade. É disso que ele está tratando aqui. Amém? Do pecado para uma vida de santidade. Era da vida de obediência para uma vida agora de possível obediência diante do Senhor. É mudança completa, irmãos. É mudança de posição. Era de ser órfão para filiação. Todos quantos o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. É uma mudança de posição, irmãos. Porque você percebe, ele começa no verso 1 aqui de Efésios dizendo: vocês estavam mortos. E ele termina no verso 6 dizendo que fomos ressuscitados e estamos com Cristo nas regiões celestiais. Vocês estavam mortos, mas agora estão com Cristo. Ele diz: assentados com Cristo nas regiões, nos domínios celestiais. Essa é uma mudança de posição, meu irmão. Mas você percebe que isso é uma mudança quase que cósmica também. Porque ele diz no verso 1: vocês estavam mortos. Repita comigo, mortos. E para onde os mortos vão, irmãos? Quando morrem? Para a terra. Ao pó retornam. Amém? Os mortos vão para a terra. Retornam de onde vieram. Então depois ele diz: vocês agora estão vivos. E aonde que os vivos estão? Nas regiões celestiais. Amém? É da terra para o céu. É do que é terreno para o que é eterno. É uma mudança cósmica, mas isso só faz sentido, irmãos, depois do que ele diz no verso 4. Mas Deus. Repita comigo, mas Deus. Ele diz no verso 4: mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Essa mudança de posição, esse status, irmãos, que antes era de morte para a vida, que era de pecado para agora a santificação, que era de estar morto e agora estar com Cristo nas regiões celestiais, só acontece, só faz sentido depois do mas Deus. Porque Deus é a intervenção divina, irmãos, na minha e na sua vida. Deus é essa intervenção, irmãos, a única intervenção capaz de alterar esse status de vida. Que antes era de morte, para agora, irmãos, também é de morte, mas é para uma morte de si mesmo. Para uma morte de renúncia. Afinal, Jesus Cristo disse, irmãos, que aquele que quiser ganhar a sua vida, no fim a perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, no final ganhará ela. Agora você morre para você mesmo, mas isso é vida, e vida em abundância.
Para isso que Jesus Cristo entrou na sua vida. Se não fosse esse mas Deus, se não fosse essa intervenção divina, meu irmão, eu e você estaríamos vivendo da mesma forma que o apóstolo Paulo escreve até o verso 3. Nós estaríamos vivendo do mesmo jeito, em desobediência, em muitos pecados, mortos, vivendo segundo os propósitos de Satanás. Mas então Deus interveio na sua vida. Você consegue lembrar quando que foi o momento dessa intervenção, meu irmão? Quando que o evangelho te pegou por dentro, te contorceu, te virou do avesso? Depois do mas Deus, parece que tudo perdeu o sentido. É o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, quando ele fala sobre conhecer Jesus, ser achado nele. Ele fala da sua competência religiosa, do seu estudo, do seu ensino. Ele fala que foi criado segundo a lei, que ele foi criado em boa família, ele era hebreu de hebreu. Ele tinha status social, mas ele diz: eu considero tudo aquilo lá que era bom, segundo os olhos dos homens, eu considero tudo como perda, tudo como lixo, porque eu encontrei a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Você consegue lembrar um momento em que o mais Deus entrou na sua vida, meu irmão? Com certeza não é para viver da mesma forma. Com certeza não é para ficar igual. Com certeza, irmãos, é para viver essa intervenção que muda o status, que muda a posição, que te tira de um lugar e te coloca, irmãos, num lugar que você não pode comprar, que você não pode merecer, mas Jesus Cristo te dá de graça, porque Ele diz: é pela graça que vocês são salvos. Essa intervenção é o mas Deus, para que nós não vivamos mais uma vida inútil, uma vida vazia, uma vida sem propósito. Ou seja, irmãos, eu e você fomos chamados para viver depois do mais Deus. Diga isso para o irmão do seu lado: viva depois do mais Deus. Amém? Viva depois do mais Deus, irmãos, porque é a única forma do Espírito Santo trabalhar na sua vida, a fim de te preparar, irmãos, e te entregar como uma noiva bem adornada, com as vestes brancas, quando você encontrar com um noivo. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Nós não fomos chamados para viver do jeito que eu quero. Amém? Volte comigo lá para o texto de Juízes, irmãos. Nós já estamos encerrando. Juízes no capítulo 13. Graças a Deus. Amém? Juízes no capítulo 13. Leia o verso 13 e 4 comigo. De novo. E o 5. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado. Repita comigo: tenha cuidado. E não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Segunda coisa que aprendemos com esse texto. Primeiro, irmãos, é que não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Não fomos chamados para viver a nossa maneira. Fomos chamados para viver depois do mais Deus. E a segunda coisa, irmãos, é que as pessoas que se guardam, o Senhor usa para gerar frutos. O texto diz, depois que o anjo dá a revelação e faz a promessa da criança, do filho, você ficará grávida, ele diz: tenha cuidado. Você está vendo aqui em Apocalipse, irmãos, que o Senhor Jesus às igrejas constantemente diz: conserva a sua fé, guarda o que você tem, porque pessoas que se guardam, o Senhor usa para gerar frutos. O Senhor não entrega nada a descompromissados. Há pessoas que estão dispostas a viver de qualquer jeito e ignorar a vontade do Pai.
Pessoas que se guardam geram frutos. Veja, irmãos, a primeira instrução do anjo aqui, irmãos, a respeito de Sansão, não é conferida à criança, é conferida à mãe. Amém? Primeiramente, criança não dá em árvore. Você sabe muito bem disso. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Você, pai e mãe aqui, gostaria de trabalhar a vida inteira, deixar um legado de fé, um legado financeiro. Você gostaria de saber que depois da sua morte os seus filhos desperdiçaram tudo? Não gostariam, né? Você trabalhou a vida inteira, construiu algo, deixou como herança, e as primeiras gerações desperdiçaram. Você não ficaria feliz? Porque o Senhor entrega filhos, frutos, herança a quem tem responsabilidade. Há pessoas que se guardam. A instrução é que é conferida à mãe, porque é ela quem está gerando a promessa. O fruto prometido pelo Senhor é entregue a uma mulher. Talvez você pudesse, irmãos, nós poderíamos parar aqui e ficar conjecturando, imaginando como que Deus poderia criar uma criança, como que Deus poderia, por exemplo, enviar o seu filho ao mundo sem precisar da ajuda de um homem e de uma mulher. Mas não foi assim que ele fez. Ele entregou a pessoas. Assim como em determinado momento ele diz: eu achei o meu servo Davi. Aqui ele achou uma mulher. Eu vou elaborar isso mais para frente, irmãos. Mas o fato, irmãos, é que ele está dizendo para ela que você está sendo agraciada. Como o anjo disse a Maria: salve, agraciada, o Senhor é convosco. O anjo está dando uma notícia de graça aqui para ela, um milagre. Amém? É um milagre, você vai receber um fruto de um milagre, algo sobrenatural que eu vou fazer na sua vida. Então você é agraciada. A salvação é um milagre na sua vida, amém? Você foi agraciado. Quando o anjo do Senhor disse a Maria: salve agraciada, por causa do fruto que seria gerado no ventre dela, você, por participação, está recebendo a mesma graça, a mesma saudação. Um dia o Espírito Santo chegou no seu coração e disse: salve agraciado, porque se não fosse assim não aconteceria. A salvação é graça. Mas logo na sequência da revelação, irmãos, feito a promessa, ele vem com instruções, ele diz: tenha cuidado. Então, além de agraciada, ela está sendo responsabilizada. Da mesma forma como você foi. Da mesma forma como qualquer um de nós fomos. Paulo escreve e diz: considerai a bondade de Deus, mas também considerai a severidade do Senhor. Ele é bom para quem é bom com ele, severo para com quem é severo. Responsabilidade, irmãos. Quem sabe por quanto tempo ela não pediu um filho? Imagina, irmãos, ser estéril, não poder gerar, não poder ter frutos, não poder ter descendência, não poder construir algo e deixar para alguém. Imagina quanto tempo ela não orou, porque nós temos na Bíblia muitas mulheres que oraram, que clamaram: dá-me filhos, choraram. Quanto ela não pediu, irmãos, por um milagre, ela precisava de um milagre. Só que quanto maior é o milagre, quanto maior é o poder, maior é a responsabilidade, maior é o compromisso. Lembre-se do que disseram a Maria. Esqueci o nome do personagem agora, irmãos, mas depois você lê lá no livro de Lucas, no capítulo 1 mesmo. Ele disse: olha, esse menino aí, se não me engano foi Ananias que disse isso a ela, esse menino aí, ele vai ser como uma espada transpassando a sua alma. Agora, pense comigo, sabendo disso, você gostaria mesmo assim de ser mãe de Salvador? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A salvação é a graça que você recebeu, é uma responsabilidade. Talvez fosse muito melhor ser ignorante. Salomão diz isso: a ignorância é uma bênção. Era muito melhor não ter sabido.
né? Por enquanto, claro, até eu chegar ao fim, amém? Depois aí não, por enquanto. Mas já que você chegou ao pleno conhecimento da salvação, meu irmão, responsabilidade. Pessoas que se guardam, o Senhor usa. Agora, perceba uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que Sansão seria nazireu, consagrado. Nazireu era um voto, amém? Repita comigo, voto, amém? Era um voto voluntário, irmãos, qualquer pessoa poderia fazer. Qualquer pessoa poderia fazer. Como uma forma, na verdade, de se dedicar ao Senhor, de se consagrar em santidade ao Senhor. Amém? Então a pessoa ia lá, fazia um voto com a intenção de eu vou me separar para Deus. Vamos mal comparando aqui como se fosse um jejum. Amém? Só que esse voto aqui era voluntário, talvez por algum tempo, mas ele tinha alguns requisitos, algumas ordenanças. Normalmente o que a gente associa à vida de Sansão, a gente lembra logo do cabelo de Sansão. Amém? Eu lembro que eu era pequeno e nas ilustrações de Sansão era um homem cabeludo, muito forte. Amém? É o que a gente associa. Mas consistia, irmãos, também em não consumir bebida forte ou intoxicante. Amém? Não cortar o cabelo durante o voto e não podia de forma alguma se contaminar com cadáveres. É muito interessante que quando a Bíblia começa depois do capítulo 14 narrar a vida de Sansão, ele flerta muito com isso, irmãos. Você sabe a história lá, ele com Dalila, ela tentando cortar o cabelo dele não, mas tentando descobrir a força por trás, o segredo por trás da força, né? Mas ele tinha um voto, ela não sabia. Amém? A Bíblia diz que ele coloca a mão, ele vai tirar um pouco de mel num cadáver, tinha se formado esqueci o nome lá, um favo de mel, ele vai lá, coloca o dedo, ele começa a flertar com aquilo, mas o voto consistia nisso. Mas você percebe aqui uma coisa, irmãos, o anjo ele acrescenta mais uma proibição, no verso 4, amém? Ele diz assim: por isso tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Irmãos, essa questão da comida impura aqui, irmãos, a questão da dieta, já era uma proibição ao povo de Israel que estava debaixo da aliança. Vocês sabem muito bem, eles tinham uma dieta rígida, amém? Deus considerava algumas coisas impuras e disse através de Moisés: olha, isso aqui você proíbe o povo de comer, amém? Você sabe, por exemplo, da carne de porco, enfim. Já era uma condição, um requisito a todo o povo debaixo da aliança. Mas o anjo chega à mãe e diz: além das questões de bebida, de não tocar em cadáveres, além da questão do cabelo para Sansão, além disso, não coma alimentos impuros. Você sabe muito bem que o povo de Israel a essa altura já estava há muito tempo, irmãos, há muitos anos, brincando com o Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. É o que o verso 1 começa a nos dizer. Essa era uma proibição que talvez estava sendo ignorada, irmãos, ou estava sendo desleixado, o povo estava indiferente àquilo. Ele chega para a mãe e diz: não coma comida impura. Isso nos mostra que Deus tinha aqui um propósito, irmãos, que era um propósito nacional. Ao entregar um fruto, ao entregar um filho, aquela mãe, aquele casal, irmãos, Deus não estava abençoando apenas uma família, Deus não estava abençoando um projeto pessoal, o sonho de uma mãe de ter filho. Ele estava dizendo: essa criança tem a ver com o coletivo. Essa criança tem a ver com o povo. Essa criança tem a ver, ele será libertador das pessoas que você gosta, da sua família, dos seus amigos e daqueles que você talvez não considere muito. Lembre-se que Jesus Cristo disse que nós devemos orar até mesmo pelos inimigos. O que é muita pretensão? Eu tenho um inimigo. Mas enfim, o que ele está dizendo aqui para o anjo? Essa criança vai se separar para o Senhor, e você também, mãe, porque você está gerando algo para a nação. Você está gerando algo para a sociedade, não para enclausurar, não para colocar numa bolha, não para protegê-lo de tudo e de todos, não para escondê-lo, para todos, para a nação. Qual que foi o voto de Ana, irmãos, a respeito de Samuel? Senhor, se tu me der o primeiro filho, eu entregarei ele na tua casa.
Agora imagina que se ela tivesse engravidado, tivesse dado à luz a Samuel, ela resolvesse guardar a criança para si. Não, agora é meu. É minha bênção. É o meu milagre, é o meu fruto. É meu. O anjo já disse, cara, não é só a respeito de vocês. Não é só sobre vocês. É sobre o coletivo. Porque tudo que Deus faz, mesmo que seja individual, mesmo que seja uma bênção para você, tem a ver com o outro. Se você ignora isso, meu irmão, você está na religião errada. Deus me abençoou, estou crescendo. Tem a ver com o próximo. Tem a ver com o outro. Tem a ver com aqueles que estão à sua volta. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com o reino de Deus. Amém, irmãos? Por mais que o crente tenha o jargão de dizer que a salvação é individual. Amém? Alguém já disse isso para você, né? É verdade. Ninguém pode crer por você. Não há terceirização da fé. Você será cobrado segundo as suas obras. Amém? Entretanto, a salvação, ela se dá pelo coletivo. Porque ela é um processo de comunhão, de compartilhamento. Afinal de contas, como Isaías mesmo profetiza, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, para que você pudesse ter ouvido a voz de Deus um dia, alguém teve que pregar o evangelho para você. Alguém insistiu, alguém orou, alguém se colocou na brecha, alguém talvez se colocou na posição de se dispor com você, porque o evangelho ele machuca. A pessoa se colocou ali diante de você, falou as verdades do evangelho. Quem sabe você se irou, você se irritou, você não gostou, mas hoje você está aqui. Porque é coletivo, meu irmão. E Deus quer fazer o mesmo com você. Deus quer te usar da mesma forma. Amém? A salvação é individual, mas ela aconteceu na sua vida para que aconteça na vida das pessoas que estão à sua volta também. Você vê muito isso no livro de Atos. Se você crer, serão salvos tu e a tua casa. Não que a casa é salva por uma fé individual, mas porque a partir do momento que alguém da casa se salvou, foi salvo por Jesus, ele pode estender a salvação pregando o evangelho. Porque tem a ver com o coletivo, meu irmão. Amém? É por causa disso, irmãos, que nós estamos lendo aqui sobre uma mãe e um filho que estão sendo convocados pelo Senhor ao domínio próprio. Nós poderíamos falar sobre esse texto usando só essa temática, domínio próprio, controle. Porque é o que o anjo está pedindo aqui, se guarda, tenha cuidado. Coisas boas, não faça, porque você está se separando em santidade ao Senhor. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém fazer. É o que o anjo está dizendo aqui. Porque, irmãos, era a forma de se preparar para o que o Senhor faria através deles. Pessoas que se guardam, o Senhor usa para gerar frutos. Se nós queremos a graça, irmãos, precisamos arcar com a responsabilidade. Se coloque de pé.